Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Muito bom ver a casa cheia numa noite chuvosa, tempo virando. Enfim, todo mundo deu o melhor para chegar no horário e estar aqui nessa noite. Antes da gente começar, eu acho interessante a gente alinhar um pouquinho as expectativas para a palestra. Primeiro, nenhuma de nós três somos psicólogas, psicoterapeutas, nada disso. A gente veio aqui hoje falar sobre a nossa experiência, porque, sim, nós três somos ansiosas. E há um tempo atrás, uns 3 anos, a gente está brigando contra essa ansiedade dia a dia. Então, a nossa ideia hoje é repartir com vocês alguns dos conhecimentos que a gente adquiriu nessa batalha diária e coisas que a gente faz para melhorar os sintomas, tanto espirituais quanto físicos, dessa tal ansiedade. E, para começarmos, a gente trouxe uma matéria, 2, na verdade. Uma que afirma que o Brasil é o campeão de ansiedade, de ansiosos da América Latina. Essa matéria ela é do Jornal da USP e ela foi publicada no fim do ano passado. Só que nós estamos em maio, e já tivemos uma atualização dessa informação. Então, o Brasil ele é o campeão de ansiosos do mundo, de acordo com a revista Veja. E, por isso, por conta dessa numerosidade tão grande de ansiosos, que a ansiedade já é considerada o mal do século. Tamanha a sua proporção. Essa necessidade por informações sobre a ansiedade é tão grande que existem cerca de 300 mil livros sobre o assunto, mais de 10 mil artigos sobre isso, e 8 em cada 10 profissionais apresentam algum sintoma dessa doença. E a gente vai entender um pouquinho como é que isso funciona ao longo da palestra. Se a gente for parar e observar a origem da palavra ansiedade, a gente vê que ela tem origem no latim, que é a palavra anxious, certo ali? Que significa sufocado. Depois, essa palavra foi evoluindo e chegou a ansietas. E depois para uma versão em alemão, Angst. Depois para Angor. Depois, Anker. É isso ali? Eank. Pronto. Mas se a gente for parar para ver os significados dessas línguas todas, quase todos os significados são de angústia. E a primeira versão era de sufocado. A gente vai entender, já mais para frente também, que ansiedade e respiração estão correlacionados. Por isso que quando a gente fala em sufocado, é exatamente por conta dos sintomas que ela apresenta. E aí a gente chega à ansiedade. É engraçado que no Egito Antigo, essa Ankar era sinônimo de sopro da vida. Era o que nos dava ânimo para viver. E o bebê, quando ele sai da barriga da mamãe, é a ansiedade pela vida que o move. É a ansiedade boa que a gente chama. Então, também esse é um dos motivos pelos quais a ansiedade e a respiração estão relacionados. Uma coisa está ligada à outra. Se a gente for olhar no dicionário, lá naquele que a gente tem em casa, a gente vai ver que ansiedade é um estado emocional em que o indivíduo se sente impotente e indefeso frente a um futuro incerto e perigoso. Aí a gente entra de vez no conceito ansiedade natural, aquela do sopro de ansiedade pela vida, e ansiedade doença. Como assim existem 2 ansiedades? Bem, a gente veio fazer a palestra hoje. Meninas, vocês estavam ansiosas por esse momento? Sim, né? É normal a gente sentir ansiedade, é saudável a gente sentir ansiedade quando a gente vai fazer algo novo, dar uma palestra, ir a uma entrevista de emprego, ir ao encontro que a gente está planejando há muito tempo com uma pessoa que a gente gosta, ou assistir a um filme que a gente quer bastante. Então, isso é normal. Só que o problema está onde? Quando a gente submete o nosso corpo a mais de 24 horas nessa sensação de ansiedade. O corpo entende que nós estamos em perigo,
que nós estamos ameaçados. E é por isso que a gente sente tantos sintomas de alerta, de tensão. E essa é a diferença entre algo natural e a doença. Quais são as causas mais comuns? Relações interpessoais, relações familiares, problemas de casa, enfim. Trabalho. Quem aqui fica estressado no ambiente de trabalho? Quem aqui tem medo de ser mandado embora? Isso gera ansiedade na gente. Finanças. A gente está vendo, né? O salário está cada vez menor, mas os boletos só crescem. Então, essa instabilidade, se a gente vai conseguir dar conta de tudo que a gente tem de financeiro para arcar, também nos gera muita ansiedade. Assim como o futuro. A gente não sabe o que vai ser do amanhã, se nós estaremos vivos ou mortos, se estaremos num mundo regenerado ou não. E isso gera ansiedade no ser humano. Assim como questões de saúde. Quem não fica ansioso quando tem uma doença na família ou quando está correndo algum risco de exame, se não sabe se vai dar certo, se não vai. Enfim, essas incertezas todas colocam o nosso corpo em alerta, em questão de risco. E aí, o que acontece? A gente acaba sobrecarregando o nosso corpo físico e espiritual com esse peso todo, com todas essas preocupações. E aí, a gente se sente igual a menininha aqui do slide. Ela está carregando uma ansiedade tão grande por tanta coisa, mas que ela não sabe nem para que isso serve. Ela só sabe que ela não consegue largar nem desse sentimento, nem dessas preocupações, nem nada. É algo que ela está carregando, que está machucando, mas ela não sabe o que fazer para isso parar. E é aí que a gente chega a uma das questões que impactam tanto na ansiedade. A gente tem um problema, todas aquelas causas que a gente conversou. Isso gera insegurança na gente, que vai gerar a tal da ansiedade, que gera um esgotamento mental, porque a cabeça da pessoa não para. É um problema atrás do outro que ela precisa resolver e aí vira uma bola de neve. E aí o esgotamento mental aparece e, consequentemente, problemas de saúde. A ciência fala que nós temos de 50 a 70 mil pensamentos por dia. A Aline vai trazer um número da Joana de Ângeles que dobra praticamente esse número. Mas se uma mente normal, sem ansiedade, calma, serena, tem esse número de pensamentos, imagine uma mente ansiosa. Imagine uma mente cheia, cheia, cheia de preocupações. Isso acaba ficando maior, né? Todo mundo recebeu uma bexiga na hora que entrou? Tem alguém que não recebeu bexiga? Por favor, levante a mão quem não recebeu, tá? Meninas, vocês podem, por favor, distribuir? A gente vai fazer uma brincadeira aqui com vocês, uma gincana. Clê. Mais alguém que não recebeu a bexiguinha? Ali atrás, tem um pessoal. Todos com bexiga? Então, tá bom, gente. A gente vai fazer uma gincana para a gente começar a entender a gravidade da ansiedade. Por quê? A gente que é ansioso, a gente sempre escutou que a ansiedade era coisa de quem não tinha nada para fazer, que era coisa de quem tinha problema para resolver, ficava inventando problema. Mas, na verdade, não é isso. A gente tem esse preconceito todo em cima da ansiedade, mas é algo que afeta absurdamente o nosso corpo físico e espiritual. Então, para a gente entender como todos nós sofremos de ansiedade em alguns momentos da nossa vida, a gente vai fazer uma analogia com a bexiga. É o seguinte, eu quero que agora, por favor, vocês pensem e reflitam muito fortemente sobre aquele momento estressante de vocês, sobre o momento mais estressante de vocês. E relembrem as sensações físicas daqueles momentos.
tá bom? E aí, a cada sensação que eu for lendo, a cada sintoma, se naquele momento de estresse, de ira, de depressão, de sei lá o que for que você estava sentindo, se aquele sintoma fez parte do seu dia a dia, você assopra a bexiga, tá bom? Acho que ficou claro para todo mundo? Então, vamos lá, gente. Se no momento de estresse, de angústia, que você estava com medo de ser mandado embora, você estava sentindo alteração no seu sono. Quem sentiu alteração para dormir, dificuldade para dormir ou sonolência demais, por favor, sopre a bexiga. Eu não vou soprar, porque senão vai acabar muito rápido a minha. Quem também sentiu tensão muscular? Aqui atrás, as costas, totalmente enrijecido. A pessoa, coitada, marcava no 10 para passar toda a semana, porque não tinha como aquela coluna. Sem contar, quem sentiu fadiga para respirar, aquele cansaço. Parecia que não tinha fôlego para nada. Só estou vendo várias bexiguinhas vermelhas enchendo. Estou me sentindo em casa, ainda bem. A pessoa, quando ela está nervosa, com medo de perder ou a vida, ou sei lá, ela tem muito medo de perder o controle da situação, medo de enlouquecer de tanto pensamento que está passando na cabeça dela. A pessoa, quando ela está nesse momento de estresse, de dor, de sofrimento, ela também sente medo de morrer. Quem nunca? E sensações de formigamento, principalmente nas extremidades do corpo, será? Olha lá, já teve bexiga estourando ali. A pessoa também, ela sente boca seca, sensação de pavor, sudorese, enjoo. Eu acho que a gente já tá bom, né, de bexiga. Todo mundo aqui é ansioso. Olha lá, só as bexigas estourando. Meu Deus, ajuda. E aí, gente, a gente vai perceber com esse encher bexiga que a ansiedade é exatamente isso. A gente vai se enchendo de todos esses sintomas até que o nosso corpo físico e espiritual estoura. Ele não aguenta tanta tensão. E existem 2 tipos de ansiedade. A ansiedade com crise de pânico, que é o medo de morrer, que são essas palpitações todas, essa sudorese, sensação de perseguição também. E a ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada é um pouquinho menos grave. E a ansiedade com crise de pânico, ela é um pouco mais intensa. E aí a gente vai começar a perceber agora o quanto que esses sintomas, todos que a gente descreveu, têm relação direta com a nossa vida espiritual. E é isso que a Aline vai trazer para a gente agora. O quanto que ser ansioso desestabiliza a nossa vida espiritual. Boa noite. Não tem ninguém ansioso aqui, né? Pelo que eu vi. Acho que só as palestrantes. Imagina. 3 bexigas só estouraram? É verdade. A nossa não estourou, porque a gente nem é ansiosa. Mas vocês sabiam que a ansiedade tem um lado espiritual? Quem aqui fica com insônia? Levanta a mão. Gastrite. Enxaqueca. Dor na nuca. Nossa Senhora, todos sintomas causados pelo nosso desequilíbrio espiritual. Você vai no médico, faz vários exames, gasta o dinheiro que você não tem e não descobre nada. Porque a mudança começa de dentro para fora. E ela não é física, ela é moral, ela é uma mudança de atitude. Então, todo mundo chega a janeiro, primeira coisa que faz, matrícula na academia, né? Nem tenha dinheiro para pagar. Janeiro tem que pagar IPVA, seguro, material escolar, mas faz a matrícula na academia. Mas e a academia espiritual? Quem anda frequentando? Porque a nossa dieta, ela não é só o que a gente come, ela é o que a gente lê, os programas de TV que a gente assiste, os livros que a gente lê, as notícias no jornal. Tem gente que passa o dia inteiro só vendo desgraça. E aí chega à noite, não consegue dormir, não sabe por quê,
né? Tá ali o tempo inteiro naquela negatividade. Então, a gente tem que fazer uma dieta emocional, física, mas também espiritual. A falta de perdão e as mágoas que temos intensificam os sintomas da ansiedade. Ali, ó, tem o Rei Leão, né? E ele recebe um murro na cabeça do macaquinho. E ele pergunta assim: por que me bateu? Aí ele falou assim: não importa, está no passado. Sim, mas ainda dói. Sim, o passado pode doer, mas você pode fugir dele ou aprender com ele. Por quê, gente? Se a depressão é uma coisa que, se você for investigar, você vai ver que aconteceu lá no seu passado. E eu não estou falando de vidas passadas, eu estou falando desta vida. Se você tem depressão, se você conhece alguém que tem depressão, você não superou algo que aconteceu na sua vida. Ou foi a morte de um parente, geralmente a morte dos pais, tá? Ou foi a perda de um emprego, a falta de aceitação de algo que ocorreu na minha vida e eu estacionei ali. Mas a ansiedade é ao contrário. A pessoa tem uma preocupação de algo que nem aconteceu. Ah, mas se o dinheiro não cair na minha conta, se a Sônia não chegar no GESB, o que eu faço? Não consigo entrar. Se o meu gerente tiver 30 pessoas para atender naquele dia, ainda nem aconteceu, mas a minha mente já está criando aquela realidade negativa. A realidade não vai acontecer do jeito que eu imaginei, mas ela vai ser negativa, porque a física quântica vai falar. Física quântica é ciência, tá, gente? E o espiritismo engloba a ciência. Ela vai dizer que quando eu penso, eu crio a minha realidade. Então, eu pensei, eu atraí e acontece. Imaginem vocês que à nossa volta nós temos um campo energético. Quanto mais eu sou uma pessoa positiva, mais eu atraio pessoas positivas e situações positivas para o meu redor. E quanto mais eu sou uma pessoa negativa, eu piso na poça no dia de chuva, eu levo um banho do carro, o ônibus passa na hora que eu cheguei no banco, na hora que eu cheguei no ponto, o ônibus passou. Então, eu atraio situações negativas para a minha vida. E eu vou entrando naquela energia. A Bruna falou que a ciência fala que nós temos de 50 a 70 mil pensamentos por dia. O Divaldo Franco, através de Joana de Ângeles, vai dobrar esse número. Vai falar que nós temos mais de 120 mil pensamentos por dia. Se for mulher, chega a 200. Certo? Porque dizem o quê? Que a mulher fala muito mais do que o homem. Imagine o pensamento dela. Então, gente, para vocês verem como é a nossa situação. E então, o Augusto Cury, que é aquele escritor super famoso, vai dizer o quê? Que isso se chama síndrome do pensamento acelerado. As pessoas chegam hoje no médico e falam: eu não consigo parar de pensar, doutor. Eu não consigo dormir. A minha mente não para. Não é, Sônia? Porque a gente pensa o tempo todo. E quantas vezes a gente deita na cama e a gente vai pensar no dia que nem aconteceu ainda. A gente nem fechou a reflexão do dia de hoje, que já foi tenso, para chegar aqui na palestra. Vários trânsitos, várias pessoas no nosso caminho desequilibradas, e a gente já está pensando no que a gente vai fazer amanhã. Quem dera se fosse o almoço, né? Mas não. A gente está pensando nas tarefas que a gente nem sabe como é que vai acontecer. E a gente se deixa controlar também pela ansiedade dos outros. Certo? Usamos mecanismos de fuga para escapar das causas da ansiedade. Exemplo, trabalho em excesso. Eu e a Bruna, a gente é workaholic. Se deixar, a gente trabalha 24 horas por dia, sem parar.
Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Tem gente que trabalha demais quando está com ansiedade. Tem gente que come demais. Sabe aquela fome que você já comeu, mas você não para? Toda hora você vai lá e dá uma beliscadinha. E aí tem dias que a minha mãe fala assim: ô Aline, você não vai parar de comer hoje, não? Mas é verdade, você não está com fome, você está ansioso. Ou aquela vontade insuportável de doce. Tem gente que é ao contrário, está com um problema gravíssimo, para de comer. Aí a pressão cai, passa até mal porque não consegue comer. Eu como demais, infelizmente. Tem gente que não consegue dormir, ou então se dorme e acorda a noite inteira. Então, olha só como a gente deixa a ansiedade controlar a nossa vida. Sendo que a gente tem Jesus dentro de nós, que a gente pode mostrar para ela que a nossa fé move montanhas. E o que acontece quando esse estado de preocupação se torna frequente? Aí é onde o negócio fica apertado, porque eu começo a ter influência de pensamento. Então, aquele pensamento negativo ele vai ficar 3 vezes pior. Eu já começo a pensar que estão todos contra mim, que eu estou sendo perseguido. Aí eu vou desenvolver o quê? Uma síndrome do pânico. Eu não vou conseguir sair da minha casa. Eu não vou conseguir fazer tarefas simples, como sair do portão de casa. Então, eu vou ter medo, um medo absurdo, que me controla, que me apavora. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai somatizando essas coisas no nosso espírito, e o nosso espírito vai imprimindo no nosso corpo em forma de doença. Então, aquela gastrite leve vai virar uma úlcera. Aquela enxaqueca leve, aquela dorzinha na nuca, vai alterar a minha pressão arterial. Aquela doença que o médico falou assim: olha, dona Joana, é uma hipótese, tá? Pode ser que não aconteça. Eu já penso, nossa senhora, eu vou ter que fazer quimioterapia, como é que eu vou fazer? Mas tem gente que é assim, já olha no Google. O Google só falta dizer assim: minha senhora, não tem mais jeito, você vai morrer. Vocês já pesquisaram doença no Google? Gente, todos os sintomas que tem lá não são para você. Então, assim, a gente fica imaginando coisas que não aconteceram. E tem gente que tem aquela ansiedade pré-nada. Nada aconteceu e nem vai acontecer, mas você está ansioso mesmo assim. A minha mãe, às vezes, é assim. Eu pergunto, por que você está ansiosa? Por nada. Então, por quê? Né? Você se deixar envolver por esses sentimentos de angústia, como a Bruna falou, né? De se sentir sufocado. Alimente a sua fé e todos os seus medos morrerão de fome. A ansiedade, ela é um medo do futuro, como eu disse, né? Da falta de confiança na vida. É uma coisa de crença. Se eu acredito num universo cruel, que eu sou vítima da vida, que na minha vida nada dá certo, que tudo está contra mim, é isso que eu vou receber e por isso eu vou ter medo. Agora, se eu acredito no universo benevolente, que está ao meu favor, que é uma criação de Deus, que tudo que eu penso de bom, ele vai para o universo e ele, de acordo com o meu merecimento, acontece, eu não vou ter esse medo, porque eu não tenho o porquê ter esse medo. Certo? E a importância da fé. Pedro vai dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Paulo vai dizer: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vocês sabiam que Pedro era o apóstolo mais ansioso que tinha? Vou dar 2 exemplos para vocês. Né? Quando Jesus foi ser atacado lá no jardim do Getsemane, Pedro faz o quê? Tira a espada e corta a orelha do soldado. Ele nem sabia o que o soldado ia fazer, ele já reagiu. E tem uma passagem que virou aquela música, né, do barquinho, que fala que Jesus está sob o mar, no barco com os apóstolos.
Então, Jesus resolve fazer uma coisa que até então ele nunca tinha feito. Ele foi dormir. E os apóstolos entram em pânico, porque cada maré parece que o barquinho vai virar. Eles não acreditavam que Jesus estava sob o controle. Então, eles vão lá e fazem o quê? Acordam Jesus. Aí Jesus fica bravo, ele olha para o mar e fala, né? Acalma-te. Olha a palavra que ele fala para o mar. Acalma-te. E o que acontece? O mar acalma. E aí ele fala para os apóstolos, homens de pouca fé. Ou seja, eles não precisavam acordar Jesus. Eles mesmos poderiam ter falado, acalma-te. Certo? Então, Paulo nos dá o exemplo da sua peregrinação e Pedro nos dá o exemplo da vossa ansiedade, porque Pedro é gente como a gente. Certo? E, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã já tem as suas próprias preocupações, e a cada dia basta o seu mal. Agora eu vou passar para a Jennifer, que vamos fazer mais exercícios ainda para se livrar de vez, ou pelo menos acalmar essa ansiedade. Boa noite, gente. Muito bom dividir o palco na terça-feira com elas, né? Eu estava muito ansiosa para chegar a minha vez. Parece criança, né? Que horas que eu vou falar? Que horas que eu vou falar? Gente, é meio desesperador, não é? Ouvir sobre ansiedade, não é mesmo? Gente, dá pânico, dá medo, dá aflição, dá dor de barriga, dá enxaqueca. Quem merece viver sobre tensão 24 horas por dia? É saudável? Nem fisicamente e que dirá espiritualmente. Né? As meninas falaram lindamente sobre esses dois aspectos. Aí você deve estar se preocupando. E agora? O que eu faço? E agora? O que a gente faz com tanta informação? Vai para o psicólogo? Vai para o psiquiatra? Sente e chora. Hashtag respira e não pira. Não é? E aí vem Jesus na sua calma e fala, gente, para que você vai se preocupar? A ansiedade é uma pré-ocupação. E aí Jesus fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Adianta eu estar na quarta-feira, pensando na quarta-feira, se hoje ainda é terça? Não. E o que Jesus quer nos ensinar com essa grande lição? Ele nos rebate perguntando onde é que está a nossa fé. Quem tem ansiedade, tem medo. Quem tem medo, não tem fé. E vocês aqui no GESB já devem estar bem empenhados no exercício da própria fé. Cadê a fé de vocês? Se a gente está desesperado porque o emprego não vem, qual que deve ser a nossa conduta? Agradecer, colocar os nossos pedidos aos pés de Jesus, fazer a nossa parte e deixar que a espiritualidade faça a sua parte. Isso é ter fé. Tudo bem? Se a gente ficar vivenciando no medo, o emprego vai vir? A Aline acabou de falar que pensou, criou. Se a gente pensar no desespero, no medo da aflição, aqueles nossos desejos vão se dispersar. Então, a gente tem que focar. E Jesus vem nos ensinar a desenvolver a nossa fé. Enquanto a gente vai desenvolvendo a fé e a gente vai lidando com os nossos problemas, o que a gente faz dentro da casa espírita? Vem tomar um passe para a gente se equilibrar. Tudo bem? Aqui no GESB, terças, quintas e domingos, é isso? É isso. Né? Quando a gente fala para vocês, olha, pensamento em Jesus, é para a gente desconectar momentaneamente daqueles problemas que nos afligem lá fora. E aí, nesse momento de ligação ao nosso mestre, aí a espiritualidade vai atuar.
Quando a gente faz a prece pedindo a fluidificação das nossas águas, André Luiz, em um dos livros que ele psicografa para o Chico, né, que o Chico vai psicografar a mensagem, ele fala, olha, pega o copo com água, deixa lá, faz a sua oração, espera e confia. Faz a sua oração, mentaliza exatamente aquilo que você quer, espera e confia. E, por fim, né, um dos tratamentos, né, já falei, já dei a dica da oração, é a gente realmente saber direcionar os nossos pedidos ao Mestre. E a toda espiritualidade, tudo bem? Aqui no GESB a gente também tem o tratamento da maca e o tratamento de desobsessão, que também nos ajuda a reequilibrar as nossas energias espirituais. E quando a gente fala do físico, o que o nosso corpo físico precisa? Vai? Aprender a respirar nos momentos de desespero, que já a gente vai fazer isso, mas não, sem contar nos exercícios físicos que a gente vai fazendo, né, o dormir, tentar ter horário para ir dormir, horário para acordar, regular os nossos hábitos de sono, né, tentar fazer exercício físico, né, isso não significa se matricular na academia, igual que a Aline falou, a gente pode fazer exercício físico caminhando pela rua, pelas praças, né, não precisa ter desprendimento de dinheiro, e ter um tempo para nós. A gente se preocupa muito com o outro, com os problemas do outro. Se envolve, se adoece, porque a gente fica muito preocupado com o outro. E a gente se esquece que aquele problema que o outro tem é para o outro resolver. O que é problema nosso é para a gente resolver. Então, a gente precisa ter um tempo para a gente se ligar a nós mesmos e entender as nossas próprias aflições. Ansiedade não é qualidade, é um defeito. E defeito a gente conserta. Tudo bem? Deu para entender? A gente tem, né, a último quadrinho, a conversa com alguém. Nós três temos o que a gente chama de café-terapia. Né? A gente sempre, na hora do desespero, manda o zap, olha, preciso de socorro. Então, tenha alguém que vocês possam conversar, desabafar, que realmente vai te escutar. Porque, na maioria das vezes, a gente está com o outro e só quer falar, e falta alguém o quê? Que realmente nos escute, que realmente escute os nossos problemas, sem julgar, sem criticar. Né? E se a gente não tem um amigo, como eu tenho o privilégio de ter duas, né? A gente pode vir no atendimento fraterno, a gente pode vir no atendimento emocional. Tudo bem? E um dos exercícios que a gente pratica bastante é o poder da meditação. A gente acha que meditar é tentar ficar sem pensamentos, né? Mas meditar é a gente colocar ponto e vírgula entre esses pensamentos. E entre esses pontinhos e vírgulas, a gente vai buscar a solução dos nossos problemas. Quer ver como é fácil e simples? Por favor, alguém poderia apagar as luzes? Vocês podem começar a sentar bem posicionada aí nas cadeiras. Isso. Se quiser colocar a bolsa debaixo do banco, por favor, que aí vocês fiquem mais acomodados. E eu vou pedir para vocês colocarem a mão direita na coxa direita, a mão esquerda sobre a coxa esquerda. E simplesmente fechar os olhos, pensar em Jesus, e nós vamos trabalhar a nossa respiração. Como disse as meninas aqui em cima, pensamento, a ansiedade, né, é o sopro da vida. Então, vamos controlar esse nosso sopro da vida, inspirando lentamente pelo nariz e soltando devagar pela boca. Inspira lentamente pelo nariz. E solta. Inspira. E solta. E a gente vai prestar atenção na música para tentar se desligar dos nossos problemas lá fora, continuando nesse padrão vibratório. Só que agora a gente vai trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Vamos inspirar amor
tranquilidade e paz. E vamos expirar todas as nossas preocupações. Inspira amor, paz e tranquilidade. E expira as preocupações. Inspira bem fundo todo o amor do universo, a paz e a tranquilidade. E a gente vai expirando os nossos problemas e vai sentindo o nosso corpo mais leve, a nossa mente mais serena. E nós vamos transportar a nossa mente por um lugar tranquilo, para um lugar que nos traz paz. Pode ser uma praça, um parque, uma praia. Inspirando pelo nariz, amor, paz e tranquilidade, se imaginando nesse lugar. E bem na sua frente está a imagem do nosso Mestre Jesus. E para o Mestre nós vamos depositar aos pés dele todas as nossas preocupações. Tudo aquilo que nos tira do prumo, que nos traz desespero, que nos traz medo, angústia, pavor. E o Mestre, com todo o seu amor, continua nos doando a paz, a tranquilidade, a serenidade que a gente tanto necessita. Inspira paz, tranquilidade e amor. E vai deixando o Mestre Jesus trazer as soluções para os seus problemas à medida que a fé vai aumentando dentro do coração de cada um. Me acompanha em pensamento. Eu sou a saúde perfeita. Eu sou a saúde perfeita. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a serenidade. Eu sou a paz. Eu sou a saúde perfeita. Eu sou a saúde perfeita. E deixe a energia do Mestre contagiar você. Eu sou a saúde perfeita. Inspirando todo o amor, luz e paz. E expirando. Inspira. De olhos fechados ainda, a gente vai trazendo a nossa mente de volta, vai se desligando, se desconectando momentaneamente do nosso Mestre Jesus, e nosso coração agradece por este momento. Inspira e solta o ar devagar. E aos pouquinhos, nós vamos abrindo os nossos olhos no momento que a gente achar oportuno. Nós vamos voltando, voltando e voltando. Tudo bem? Todos bem? Tudo posso naquele que me fortalece. Não se esqueçam, tá? Nos meus momentos de ansiedade, de crise mesmo, eu respiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou falando, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, e a calma vem. Lembre que no patamar dos problemas a gente não encontra as nossas soluções. Quando a gente respira, se tranquiliza, acalma o coração, fecha os olhos, coloca uma musiquinha e medita dentro das nossas possibilidades, a gente sobe de patamar e a gente vai encontrar, junto com a espiritualidade, aquela solução para os nossos problemas. Tudo bem?
Gente, a gente ultrapassou demais o nosso tempo, 1000 perdões. Mas, só para deixar aqui toda a nossa bibliografia, Evangelho, Livro dos Espíritos e Augusto Cury dando base, as nossas redes sociais e o meu muito obrigada de coração por vocês terem nos ouvido nessa noite de terça-feira. Estaremos juntos novamente um mês que vem. Muito obrigada.